Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa passagem que vira de cabeça para baixo a nossa ideia de sucesso, de poder e do que realmente significa ser grande. Vamos explorar juntos essa conversa fascinante que está lá em Mateus capítulo 18. E tudo começa, olha só, com uma pergunta muito humana. Sabe aquela vontade de saber quem está por cima, quem é o melhor? Pois é, os discípulos chegam para Jesus com exatamente essa questão, sobre status. E tá aí a pergunta que dispara tudo. Quem é o maior no reino dos céus? É uma busca por importância que, vamos combinar, move muita gente, né? E com os discípulos não era diferente. Eles queriam saber qual era o pódio. Só que a resposta de Jesus não vem com palavras, não é um discurso. Ele faz uma coisa totalmente inesperada. Chama uma criança e coloca ela bem ali, no meio de todo mundo. Imagina a cena. Uma demonstração visual que quebra na hora a expectativa de todo mundo. E aí vem a declaração que muda tudo. A lógica é completamente invertida. Para ser grande não é sobre ter mais poder, mais conhecimento, é sobre uma transformação, uma mudança de mentalidade para se tornar como uma criança. Então, o ponto central é esse. A grandeza é totalmente redefinida. Não é sobre subir na vida, escalar posições, mas sobre se rebaixar voluntariamente. Quem se faz pequeno como essa criança, esse sim é o maior. É uma visão de poder radicalmente diferente. A partir desse ponto, o papo fica ainda mais profundo. A conversa se volta para o valor imenso de cada pessoa, principalmente daquelas que a sociedade talvez veja como pequeninas, sem importância. Para ilustrar isso, Jesus conta uma história, uma parábola. A cena começa com um rebanho completo, 100 ovelhas. Um número que passa aquela ideia de que está tudo certo, tudo seguro, tudo no lugar. Mas aí, a história dá uma virada. Uma ovelha se perde. E o pastor faz algo que, pensando de forma prática, parece loucura. Ele deixa as 99 que estavam seguras para ir atrás daquela uma que se desgarrou. E o foco da alegria dele mostra tudo. A festa que ele faz ao encontrar aquela uma ovelha perdida é muito maior do que a satisfação pelas 99 que ficaram. Isso mostra que o valor de um indivíduo é simplesmente incalculável. A conclusão da parábola é bem direta, sem rodeios. A vontade do Pai é que nenhum desses pequeninos se perca. Cada vida, sem exceção, importa demais. Ok, se cada um tem um valor tão grande, a conversa agora muda de tom. Ela vai para as consequências seríssimas de prejudicar essas pessoas. O alerta sobe de nível. E o aviso é pesado. Literalmente. A imagem de uma pedra de moinho, uma coisa gigante, amarrada no pescoço, é para mostrar a gravidade absurda de fazer alguém tropeçar, de desviar alguém do caminho. Definitivamente não é um aviso sutil. E a linguagem fica ainda mais forte, falando em cortar a mão, arrancar o olho. Mas calma, é super importante a gente entender que isso não é para ser levado ao pé da letra. É uma figura de linguagem, uma hipérbole, para enfatizar o quão sério é o problema. A lógica por trás dessa metáfora radical é bem clara. A comparação é gritante. É melhor ter uma perda drástica agora na sua vida do que encarar uma destruição completa depois. Isso mostra a urgência de eliminar qualquer coisa que possa causar esse tipo de dano. Bem, depois de todos esses princípios sobre humildade e cuidado, o texto entra numa parte surpreendentemente prática. É quase um manual de instruções sobre como lidar com conflitos e resolver problemas dentro da comunidade. E o processo é bem definido, sabe? Com etapas. Primeiro, a conversa é particular só entre os envolvidos. Se não resolver, o círculo aumenta um pouquinho. Você leva uma ou duas testemunhas. E só em último caso, o assunto é levado para toda a comunidade. Mas olha só qual é o objetivo de tudo isso. A meta principal em cada passo é restauradora. É ganhar de volta a pessoa. Não é sobre humilhar ou punir, mas sobre reconciliar. Sobre manter a comunidade saudável e unida. E para deixar claro que esse processo é sério, o texto diz que as decisões tomadas pela comunidade aqui na Terra, quando feitas do jeito certo, têm um respaldo celestial. Isso coloca uma responsabilidade enorme nas mãos do grupo. E assim, a gente volta à pergunta inicial. Depois de todo esse caminho, a questão continua no ar. O que define a verdadeira grandeza? É aquela busca por poder e status que os discípulos tinham em mente? Ou é essa definição radical, totalmente na contramão da cultura, que fala de humildade, serviço e cuidado com o outro? A resposta que esse texto dá desafia tudo que a gente pensa que sabe.